Hoje nós vamos falar aqui uma palavra que vai nos ajudar a compreender a nossa caminhada com Deus. Por exemplo, todos nós sabemos que a agenda é profética. Todos nós sabemos que o sonho é profético, que o chamado é profético. Mas em que fase da agenda que nós estamos? Nós estamos na fase da agenda profética. Vamos pensar nos reis magos. Em que fase eles estavam? De repente eles estavam em casa e receberam a chamada profética. Vocês vão sair daqui e vocês vão em rumo a Belém para poder ofertar. Mas em que fase eles estavam? Quando estavam caminhando um dia, 2 dias, 3 dias, em que fase do sonho nós estamos? Em que fase da agenda profética nós estamos? Então, quando nós compreendemos a fase, em que fase nós estamos, a gente consegue evoluir, a gente consegue prosseguir. Quando a gente diz assim, eu entendi a fase que eu estou. O sonho de José, quando você não compreende a fase do sonho que você está, você tem tendência em desistir. Você tem tendência em jogar a toalha. Mas quando você entende que você está na fase do seu sonho, esta é uma das fases, você continua. Quando José recebeu o sonho, então teve a fase da agenda profética de José. Você sabe que o José, ele nasceu debaixo de oração. O José nasceu debaixo de intercessão. O José nasceu debaixo de um propósito, porque a mãe dele, ela era estéril. Então nós precisamos compreender as fases do sonho. E hoje eu quero falar sobre isso. Quando a gente lê o Gênesis 37, a gente vê o José, ele sonhando. Depois a gente vê o José, ele contando os seus sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos tendo inveja dele. Às vezes, nós estamos nessa fase do sonho, pessoal, em que os nossos irmãos, eles têm inveja da gente. Quem entendeu? Às vezes nós estamos vivendo esta fase e a gente não consegue compreender por que eu sou uma pessoa invejada, perseguida. Quando existem fases do sonho em que nós vamos ser invejados, existem fases do sonho em que nós vamos ser perseguidos. Existem fases do sonho em que nós vamos fracassar. Existem fases da agenda profética que nós vamos fazer igual o filho pródigo. A gente vai ter que ter experiência lá no chiqueiro. Nós não precisamos ir. Mas às vezes alguns vão ter que ter experiência lá para depois voltar para a mesa do Pai. Em que fase do sonho você está? Então a frase, viu, Cris? Em que fase do sonho você está? Esta mensagem já preguei uma outra vez aqui na igreja, mas Deus hoje falou muito ao meu coração. Então José, ele estava passando aquela fase em que os irmãos dele tinham inveja dele. E depois, a Bíblia diz aqui que eles odiavam ele. E então, Gênesis 37, tá? Eu vou comentando aqui, né? Eu vou mais comentar do que ler hoje. Então, você já conhece a história de José, então você já sabe mais ou menos o que nós vamos tratar nesse dia. Então, aqui no versículo 8, então disseram seus irmãos: pois tu deveras reinarás sobre nós? Deverás ter domínio sobre nós?
porquanto ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Então José estava vivendo a fase do sonho dele, em que os irmãos dele tinham inveja e o odiavam. Quando a gente está vivendo algo profético, quando a gente crê, a gente nem imagina que a gente vai passar por um período em que os irmãos vão nos odiar. Chega a ser estranho, né? Nós vamos estar no período em que as pessoas vão nos odiar, vão querer nos ver mal. Mas é uma fase do sonho. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que, assim como foi com José, vai ser conosco. Nem sempre é assim. Mas pode ser. Então, de repente, você não está compreendendo as lutas. Então, a tua fase do sonho é a fase das lutas. A tua fase na agenda profética é a fase das lutas. Aí o José, o versículo 8, ele teve outro sonho, versículo 9, teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Ele compartilhou o sonho dele com os seus irmãos. Pessoal, quem não entende do profético, eles não vão entender o teu sonho profético. Se você, quando você entende do profético, quando você compartilha seu sonho com alguém que não está no profético, eles não compreendem. Mas quando você conta o seu sonho para aquele que está no profético, que entende a agenda profética, ele não tem ciúme de você. Ele ora por você. Agora, quando você compartilha o seu sonho com aqueles que são invejosos, que não entendeu a agenda profética, então eles vão querer te perseguir, vão querer te odiar. E José teve outro sonho, e aí ele conta, e ele diz assim: o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Eu não sei se quando José teve o sonho, se ainda já tinha nascido o seu irmão Benjamim e a sua mãe já teria morrido. A gente não sabe. Quando a gente lê aqui a Bíblia, parece que foi assim. Ele sonhou mês passado, né? A gente não sabe. Pelo texto, a gente vê que parece que Raquel ainda era viva. Porque o próprio Jacó diz: porventura viria eu, a sua mãe e os seus irmãos a prostrar diante de ti? Então a gente não sabe quanto tempo foi, se Raquel ainda estava viva. Mas o pai dele o repreendeu. Porventura viremos, versículo 11, e os seus irmãos, pois o invejavam. De novo, no primeiro sonho os irmãos tiveram inveja. No segundo sonho, eles também tiveram inveja. Não adianta, irmãos. Não adianta. Quem não está vivendo o profético, você pode contar sonho profético uma vez, 2 vezes, eles não vão estar na mesma vibe. Quem entendeu? Eles não vão estar no mesmo nível. Quem não entende o profético, eles não vão entender. Se você falar de Deus para alguém que não crê, não adianta nada. É a mesma coisa você falar do profético para quem não crê. Quando você fala do profético para quem crê, ele coloca aquela palavra dentro do coração. Então a palavra vem ao nosso coração dizendo assim, versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejava. Lê comigo a parte B. Seu pai, porém, guardava esse negócio aonde? Por que o Jacó guardava no coração? Porque o Jacó entendia o profético. Então, lembra quando Deus chamou o Samuel?
o Eli não entendeu, e depois o Eli compreendeu, ele falou, peraí, na próxima vez, na quarta vez, né? Quando você ouvir a voz de Deus, você vai dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Ou seja, o Eli entendeu o profético. Então, quando você encontra alguém que entende o profético, você é empurrado para o propósito. Amém? Amém. Agora, quando você não está caminhando com pessoas que não compreendem o profético, eles são murmuradores, eles não acreditam. Quantas vezes, irmãos? Você já ouviu, desista, não faça, não vai dar certo? Parece, não parece nada. É a fase do sonho. É a fase do sonho. Então, quando você compreende a fase do sonho, a fase da agenda profética, você prossegue. Quando você não entende, você desiste. Por isso que Deus foi falar uma vez com Samuel, Deus foi falar 2 vezes com Samuel, Deus foi falar 3 vezes com Samuel, até que Samuel compreendesse. Chegou a tua agenda, chegou o teu dia, chegou o teu tempo. Então Deus, ele vai movendo o profético. E nós, como noiva de Cristo, nós já entendemos. Quem já compreendeu que o movimento que você faz é profético? Porque nós somos a noiva de Deus. Essa revelação Deus deu para a gente tem que entender. Poxa, eu sou a noiva, eu sou a igreja, eu estou caminhando profeticamente. Os meus passos são guiados profeticamente, as minhas agendas são guiadas profeticamente. Em que fase do sonho você está? Você está na fase de compartilhar com os invejosos? Você está na fase de compartilhar com aquele que guarda no coração? Tipo assim, eu estou contigo. Entenda uma coisa, irmão. Quando o faraó sonhou mais tarde, ele contou o sonho dele para um monte de gente. Ninguém conseguiu ajudá-lo, porque o profético, só quem está caminhando no profético consegue entender. Por isso que nós que estamos caminhando profeticamente, compreendemos uns aos outros, compreendemos as nossas virtudes, as nossas fraquezas, os nossos dons, as nossas habilidades. Então nós compreendemos uns aos outros porque nós estamos caminhando profeticamente. Quando o faraó contou o sonho para José, ele diz assim, os seus 2 sonhos é um só. Interessante que os 2 de José também eram um só. E José, então, versículo 18, gente, vamos lá. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Então você viu que teve a fase da inveja, a fase dos irmãos invejarem, a fase do pai dele dar bronca dele por causa do sonho dele. O pai dele o repreendeu, versículo 10. E agora ele estava vivendo esta fase. Ele nem sabia, mas os irmãos dele estavam conspirando a morte dele. Em que fase do seu sonho você está? Mas uma coisa eu posso dizer: vai chegar a fase do teu sonho, em que todas as lutas vão virar degraus, mas você vai chegar no pódio. Quem crê? É isso que Deus está liberando. Então não desista não, irmã. É a fase do sonho. Está difícil mesmo. Agora os irmãos de José estavam conspirando a morte dele. Versículo 19, lhe disseram um ao outro, eis lá vem um sonhador mor. Às vezes você está na fase da zombaria, ninguém acredita no teu sonho. Às vezes as pessoas estão zombando do teu sonho, só porque é grande, e quando olha para o físico e para o visual,
O físico e o visual não é favorável. Mas entenda uma coisa, irmão. Você vive o profético e você não vive por vista. Você vive por fé. Agora, lá vem o sonhador. Às vezes na fase do nosso sonho, o que nós encontramos são zombadores. E tem, irmão, um monte de zombador que não acredita. Eles acham que vai dar tudo errado. Eles acham que Deus não está com você. As pessoas acham que você está vivendo uma vida longe de Deus. Mas José era um homem de Deus. Deus havia liberado o profético para ele, porque Deus queria realizar o profético. Deus não dá nada profético para quem ele não quer, que aquilo se torne realidade, irmãos. Então agora você precisa descobrir em que fase do sonho você está. De repente você está na fase em que eles estão zombando. De repente você está na fase em que eles querem, versículo 20: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Então o diabo estava usando pessoas para conspirarem contra ele, para frustrarem o quê? O sonho. Então cuidado com aqueles que você tem ouvido, porque muitas vezes você ouve pessoas que tudo que eles querem é que o teu sonho seja frustrado. Eles jogam, como diz aí no ditado, jogam areia mesmo, jogam um balde de água fria. Ele quer que você entre naquele clima de derrota, de perda. Em que fase do sonho você está? Se você compreender que é uma fase do sonho, você diz: não, os invejosos faz parte, mas Deus é maior do que eles. Zombar faz parte, mas Deus é maior do que eles. Zombaram de Jesus também. Tu não és o Cristo, desça daí, salva-te a ti mesmo, e nós também. Eles queriam uma salvação, mas estavam zombando do Salvador. Existe muita gente também assim, querendo a salvação, mas zombando do sonhador, mas zombando do Salvador. Em que fase do sonho você está? Ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não tiremos a sua vida. Você vê que no meio da caminhada, Deus sempre levanta alguém para nos abençoar. No meio de uma armadilha, no meio de uma cilada, Deus sempre levanta alguém para nos abençoar. Em que fase do sonho você está? Tem a zombaria? Tem a sua túnica sendo arrancada de você? Você está vivendo a fase do sonho em que a tua capa de várias cores está sendo tirada? Você tem que entender que dentro da caminhada profética, às vezes, a nossa capa vai ser tirada. Isso não significa dizer que o sonho não é verdade, que o chamado não é verdadeiro. Amém, gente? Olha o que diz o livro sagrado. E o Rúben então já se levantou dizendo: ninguém vai matar ele. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Versículo 22. E também disse Rúben: não derramei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto. Talvez você está na fase do sonho em que te lançaram na cova. Se você compreender isso, você vai sair daí. Mas se você não compreender, você vai murmurar. E muitos têm morrido dentro de uma cova, porque não entendeu a fase do sonho.
Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Esta fase do sonho vai passar. Os ismaelitas estão vindo já. O seu tempo dentro da cova está contado os dias. Em que fase do sonho você está? Parecia que era o fim a cova, mas não era o fim. Eu quero dizer para você, não é o fim a cova, não é o fim conspirarem a tua morte, não é o fim zombarem do teu sonho, e não é o fim te odiarem. Às vezes nós estamos nesta fase em que todos odeiam, em que todos zombam, em que todos querem nos matar, e às vezes estamos na fase em que somos lançados na cova. Muitos de vocês já passaram por isso. Na fase do sonho você estava dentro da cova. Aí o livro sagrado diz aqui, o Rubem, ele diz, não lancemos. Versículo, e ele falou assim, não derramareis sangue, versículo 22. Lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos dele, para torná-lo ao seu pai. Então você vê que tinha alguém ali, irmão, que estava protegendo ele. Deus sempre levanta alguém para proteger a gente, irmãos. Na fase do sonho que você está, sempre vai ter alguém que vai te ajudar, que vai te reconhecer, que vai lembrar de você. Versículo 23. E aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias cores que ele trazia. Então agora ele estava na fase de perder a capa, de perder a túnica. Tem gente que perde a túnica e já desiste, irmão, porque não entendeu que faz parte. É a fase do sonho. Se nós compreendermos que nós estamos na fase do sonho, olha que interessante Lucas 22. Irmão, tem muita coisa aqui, muita revelação que Deus tem. Lucas 2, desculpa. Lucas 2. Versículo 25. Vamos ler. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem, ele era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então veja bem, irmão, isso daqui é antes de Jesus nascer. Então, para você entender que o Espírito Santo ele não veio só em Atos 2, depois que Jesus subiu. O Espírito Santo, ele sempre esteve aqui na terra. Ele sempre agiu aqui. E em Atos 2, pastor, o Espírito Santo foi enviado depois com outro propósito, para a edificação da igreja. O Espírito Santo foi enviado para edificar a igreja. Igreja sem Espírito Santo não é igreja. Isso aqui é um estudo que a gente pode falar sobre isso depois, mas não é sobre isso que eu quero falar. E então, isso prova que o Espírito Santo estava aqui, porque Jesus aqui tinha acabado de nascer e ele já era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem então cheio do Espírito Santo, e versículo 23, e pelo Espírito ele foi ao templo. Versículo 26, desculpa, versículo 27. Então em versículo 26 mesmo, desculpa. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo. Olha para mim. Então, um dia ele estava lá no templo, na casa de Deus, e ele recebeu uma palavra profética. Ele recebeu o sonho.
Quantas vezes esse cara não passou luta que parecia que ele ia morrer, mas ele estava dentro de uma agenda profética. E aí eu imagino Simeão recebendo esta profecia, recebendo esta palavra. A gente não sabe quantos anos ele tinha quando recebeu quem entendeu? A gente não sabe quantos anos ele tinha quando ele recebeu esta palavra profética, esta agenda profética. E o Espírito Santo foi lá e falou para ele: cara, você não vai morrer enquanto você não ver o Cristo, o Salvador. E ele então olha assim e fala: meu Deus, e agora? Por isso que você tem que crer no profético. Que Deus não fala nada com você se ele não for cumprir. Nenhuma palavra sai da boca dele e volta vazia. Então o Simeão recebeu a palavra pelo Espírito Santo, no versículo 26, não é isso, gente? O 27. E pelo Espírito Santo ele foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para que com ele procedesse segundo o uso da lei, então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo. O tempo passou e agora o Simeão, ele estava lá no templo de novo. O Espírito levou ele de novo no mesmo lugar aonde ele tinha recebido o profético. Mas em que fase que ele estava? Em que muitas vezes ele achou que ia morrer. E ele dizia: não vou morrer não, porque eu tenho uma palavra sobre mim. Os meus olhos vão ver o Cristo. Eu tenho esta garantia. Então toda hora que ele passava uma luta, ele dizia: eu estou vivendo o profético. Então é isso que o Espírito de Deus está nos ensinando hoje. Cada luta que você passa, você tem que declarar: eu estou vivendo o profético. Eu não sei que fase do sonho eu estou, mas eu entendo que é uma fase do sonho. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu não sei que fase do sonho eu estou. Não sei se eu estou na fase em que estou perdendo a túnica de várias cores. Eu não sei se eu estou na fase em que me lançaram dentro de um poço. Eu não sei qual fase eu estou. O Simeão tinha recebido pelo Espírito de Deus uma palavra profética. Ele estava dentro de um sonho, estava dentro de um propósito. Deus falou com ele: os teus olhos vão ver o Cristo. E de repente ele está lá, o Espírito Santo leva ele lá no lugar, lá no templo de novo. Quando ele chega lá, ele vê Jesus. O coração dele se alegra. Ele pega Jesus no colo e ele fala: Senhor, agora pode levar o teu servo em paz. Por quê? Porque ele viu o profético. Então a palavra de hoje é o seguinte, irmão: tem tempo, vai dar certo. O Espírito Santo não revela nada ao seu coração para te deixar ansioso, frustrado. Ele te revela ao teu coração, mas ele te dá certeza de que vai dar certo. Tem luta. O José sabia, pessoal. O José sabia a luta que ele estava passando, mas ele também sabia a experiência que ele tinha tido com Deus. Então não deixa ninguém tentar jogar pedra no teu projeto, porque só você sabe a experiência que você teve com Deus. Só você sabe a voz de Deus falando no teu coração. Só você sabe a palavra que você está debaixo dela. Viva debaixo desta palavra. Simeão ficou velho. Simeão estava velho, irmãos. Alguém dizia: Simeão não passa de dezembro. E o Simeão não estava nem aí, porque ele estava debaixo de uma palavra. Viva debaixo da palavra que te foi liberada. E José estava vivendo. Eu acredito que José falava assim: eles zombam, eles estão roubando a minha capa, mas eu tive um sonho profético. Eu sei quem falou comigo. Então em que fase você está? Toda fase que você estiver, independente da fase que você estiver, sempre diga: eu sei quem falou comigo. Eu sei quem
se revelou a mim. Eu sei quem se revelou a mim. Quando você sabe quem se revelou a você, você não fica murmurando porque roubaram a sua capa. Você não fica murmurando porque tem ódio de você. Você diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. E Simeão, aqui no versículo 28, ele tomou nos seus braços, louvou a Deus. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Você vê, enquanto ele não viu Cristo, ele ficou tranquilo. Mas agora, quando ele viu Cristo, ele falou: agora pode me levar em paz, porque os meus olhos viram a tua promessa. Os meus olhos viram a tua palavra se cumprir. A palavra vai se cumprir, meu irmão. Não vai ter frustração. Vai ter luta, sim ou não? Vai ter luta. Mas você vai entender que cada luta é uma fase do sonho. É uma fase do profético. A gente tem muito para aprender com isso daqui. Volta aqui em Gênesis para a gente poder terminar aqui o nosso estudo. Alguém está aprendendo com o Espírito Santo? Diga amém. Amém. Em que fase do sonho eu estou? É uma boa coisa para a gente amanhecer ou dormir, na hora de deitar, refletir. Em que fase do sonho eu estou? Todos nós temos a fase, irmãos, a fase das lutas. Filho pródigo viveu uma fase em que ele estava lá no chiqueiro. Mas ele voltou. Versículo 20. Onde nós paramos, ministro? 23. Vamos ler. Isso. E chegando José a seus irmãos, tiraram-lhe a túnica de várias cores que ele trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia nela água. Depois assentaram-se a comer pão, e, levantando os olhos, eis que olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e miga. Eles iam levá-los ao Egito. Agora, o José estava dentro da cova. Era uma fase do sonho. Tem momento do nosso sonho que a gente compartilha e as pessoas despertam ódio. É muito bom você andar no profético e ter conexão com quem está no profético. Os meninos que foram espiar a terra, 10 deles desanimados. E eles não entendiam que aquela era uma fase do profético. Josué e Caleb, não. Subamos animosamente e possuamos. Você tinha 2 caras ali que um ajudava o outro. Continuamos no profético. Aleluia. Compartilhar os sonhos com quem não entende o profético, eles desanimam. Mas com compartilhar o sonho com quem está no profético, eles falam: possuamos a terra que nos dá o Senhor Deus, subamos animosamente. Vai dar certo, irmãos. E agora, versículo 26, então disse os seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedecer. Livramento. Talvez o José falou assim: agora eu estou aqui dentro do poço. Às vezes ele não sabia nem a hora que ele ia sair de lá. Algumas horas depois Deus tirou ele de lá, usando os mesmos que tinha colocado eles lá.
Eu quero dizer para você, irmão, Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Eu quero declarar para você que muitos que tentaram colocaram você dentro do poço, são eles mesmos que vão lançar cordas para te tirar de lá. E eles vão te levar para o propósito. Vão te levar para o propósito. Diga, eu creio nisso. Em que fase do sonho você está? Não murmure, meu irmão. Não murmure, minha irmã. Entenda que esta fase do sonho vai passar, você vai para o próximo nível. E o Deus que declarou, a palavra dele não cai por terra. O Simeão disse, agora despede o teu servo em paz, porque eu cheguei na fase do sonho em que sua palavra se cumpriu. Eu declaro para você, nós vamos chegar, levanta sua mão assim, ó. Nós vamos chegar na fase do sonho em que a palavra vai se cumprir. Eu creio nisso, irmãos. E eu queria terminar o culto entregando para você isso daqui que Simeão disse. Despede o teu servo em paz, conforme a tua palavra que se cumpriu hoje. Como se vê nesse dia? Como se vê nesse dia? Ele disse, a tua palavra hoje se cumpriu. Ou seja, eu caminhei profeticamente acreditando naquilo que foi liberado e hoje eu estou vivendo aquilo que foi liberado. Nós vamos viver o que foi liberado, vai virar testemunho no nome de Jesus. Em que fase do sonho você está? Então, é hora de enxugar as lágrimas. Estava difícil, mas esta palavra é para enxugar as nossas lágrimas. Vamos enxugar todas elas. Está difícil, estão falando mal, está difícil, pessoal, eles estão zombando, está difícil tomar a nossa túnica, está difícil jogar a gente no poço, está difícil, vão vender a gente, está difícil lá na frente vai ter calúnia, está difícil, vai ter prisão, mas a gente tem que ir enxugando as lágrimas. Vai chegar uma hora em que Faraó vai mandar nos chamar, e o profético vai unir com o profético. Ah, meu irmão, e quando o profético se une com o profético, a gente diz assim, valeu a pena. Tanto é que quando os irmãos de José vai lá, pessoal, visitar ele, porque vai buscar comida, o que José disse? Não fique tristes por ter me enviado para cá, não foi vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou. Ele entendeu, pessoal, vai ter hora que a gente vai entender que o processo foi o próprio Deus que criou, que permitiu, que preparou para a gente chegar aonde a palavra tem que se cumprir. Mas vai ter testemunho. Quem crê, diga graças a Deus. É com esta palavra que eu quero terminar esse culto, irmãos. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, agradeça ao Espírito Santo, o mesmo que ministrou o Cornélio, ou melhor, o Simeão, ministrou ele quando ele estava no templo e liberou a palavra para ele. Ele creu naquela palavra. Os dias se passaram, as lutas se passaram, o Simeão não entendia, o Simeão não compreendia, mas ele dizia, eu tenho uma palavra dentro de mim. Talvez muitos não compreendiam a atitude de Simeão, mas ele estava agindo segundo a palavra. Ele recebia diagnóstico, mas ele falava, não, esse diagnóstico não pode invalidar a palavra que eu recebi. Ele tinha lutas, parecia que ele ia morrer, mas ele falava, não, a palavra diz que eu vou ver o Cristo. E quando Cristo, os olhos dele viu a promessa, ele pode dizer, agora sim, eu posso descansar em paz, porque eu vi se cumprir o que o meu Deus disse. É assim que nós estamos vivendo, meu Deus. Nós vamos declarar, estamos debaixo de uma palavra profética e vai se cumprir aquilo que o Senhor tem liberado para nós, os que cremos. Em nome de Jesus, meu Deus, nós declaramos em nome de Jesus
e vamos sair daqui com esta palavra acesa dentro de nós, com esta palavra viva ardendo em nosso coração, porque é assim que acontece quando o Senhor ministra o nosso coração arde, a gente sente o Senhor falando conosco, a gente sente o Senhor ministrando em nossa alma, a gente sente o Senhor ministrando em nosso espírito, e é isso que está acontecendo aqui hoje. Meu Deus, eu declaro, já deu certo, porque estamos debaixo de uma palavra liberada. O Pedro estava debaixo de uma palavra, debaixo de um chamado. Meu Deus, parecia que ia dar errado quando ele caiu, mas o Senhor foi atrás dele e falou: Pedro, não deu errado não, eu continuo acreditando em você. Aquela fase, Pedro, que você me negou, foi a pressão, Pedro. Não, Pedro, foi o medo, Pedro. Aquela fase do sonho é difícil mesmo, Pedro, mas eu estou aqui para liberar uma palavra para você, Pedro. Apacente as minhas ovelhas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja e que esta palavra se cumpra em nossas vidas. Comece a declarar: vai chegar o tempo em que eu vou viver a manifestação da palavra liberada sobre a minha vida, em o nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Amém. Chegou a hora que ele diz: agora sim. Amém. Pessoal que está em casa, compartilhe em nome de Jesus. Domingo agora, nós teremos um culto único, às 8 horas da manhã, o culto de Santa Ceia e o culto das mães. Nós vamos fazer aqui um café para as mães. Então, até convido você que está em casa, pessoas que... Vamos fazer uma comunhão aqui, vamos fazer um culto de honra, honrar essas mulheres guerreiras, fazer um cafezão aqui bem gostoso para a gente tomar junto, bater um papo, conversar, né? Então nós vamos fazer aqui também a Santa Ceia e vamos fazer essa comunhão. Acabou o culto, cada um pega seu carro e vai visitar os seus pais, a sua mãe, passa a tarde com eles. Passeia com eles, honra eles, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Compartilhe aí esta palavra que vai ajudar muita gente. Deus abençoe em nome de Jesus.